Bom dia, bom dia, bom dia. Sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Vamos a uma rápida reflexão da palavra. Livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 23. Sai daí não, é depois da vinheta. Bom dia. Vamos lá, meu irmão. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e lhe disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Pois bem, meu irmão, é um assunto complicado esse. Muitas pessoas têm exatamente essa atitude quando elas vão para a igreja. Deus perdoa, Deus lança tudo que elas fizeram no mar do esquecimento, e isso é um grande problema para quem está de fora entender muitas vezes, porque as pessoas, eu já disse aqui de outra feita, as pessoas entendem que porque você errou, porque você pecou, porque você fez algo que desagradava a Deus e até as pessoas, você tem que viver com isso, ou conviver com isso, ou pagar por isso o resto da sua vida, né? Visto que o arrependimento com mudança implica em nova vida, né? E Deus realmente procede dessa maneira para com aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Porém, muitas pessoas, quando vão para a igreja, são perdoadas, renovadas, começam uma nova vida, têm uma nova oportunidade dada pelo próprio Deus e não pela igreja, não pelo pastor, não pelos irmãos da igreja, mas pelo próprio Deus, que concede a todos nós igualmente o direito de se arrepender e mudar, o direito da mudança, da transformação. Basta apenas que eu queira, basta apenas que eu entenda o propósito de Deus na minha vida. Porém, muitas pessoas agem exatamente ao contrário. Ao serem perdoadas, se acham superiores e aí começam a julgar A, B, C e querem que as pessoas, diferentemente daquilo que ocorre ou ocorreu com elas, continuem pagando por seus erros, olho por olho, dente por dente. E Jesus disse que não seria mais assim, né? Mas Jesus ensinou: olha, se o teu irmão te ferir numa face, dá o outro lado. Ou seja, disse também antes desse texto, Jesus
diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos não 7 vezes por dia, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes por dia a mesma pessoa. Portanto, meu irmão, minha irmã, se eu fui para a igreja, se eu fui transformado, se eu entendi o propósito de Deus na minha vida, se eu fui transformado, se eu tive a oportunidade de me remodelar, de transformar, de mudar, de tomar uma nova direção na minha vida, não é justo, assim como esse servo, não é justo que eu, ao sair da igreja, fique apontando o dedo, fique condenando aquelas pessoas que ainda não entenderam qual é o propósito de Deus nas suas vidas, que ainda não entenderam qual é e como é o agir de Deus para as suas vidas. Portanto, está na hora, ou já passou da hora, de nós ficarmos julgando pessoas que não estão na igreja, já passou da hora de nós ficarmos acusando pessoas que não estão na igreja, porque elas erram, porque elas cometem erros. E sim, está na hora sim de nós atentarmos para isso e ajudarmos essas mesmas pessoas a encontrarem o verdadeiro caminho e não proceder como esse credor incompassivo aqui, que ao ser perdoado não teve a capacidade de perdoar. Muitos crentes procedem assim, são perdoados por Deus, como eu já disse, renovados, transformados, mas continuam carregando ira, continuam carregando rixas, continuam carregando diferenças, continuam carregando coisas que, na verdade, só servem para levá-las para trás e não para frente, para baixo e não para cima. Portanto, cabe aqui uma grande reflexão acerca do que nós temos feito após a nossa chance de mudança, após os nossos pecados, as nossas dívidas terem sido perdoadas. Você, meu irmão, minha irmã, eu, temos que ficar com esta pergunta para nós mesmos. Estamos sendo capazes de perdoar a dívida do outro irmão? Isso é uma pergunta que eu e você podemos e sabemos responder. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia e um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo. Bom dia! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!